Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Milhões de crianças encetam a jornada da vida às cegas. Agem como brinquedos mecânicos que se põem em movimento com um pouco de corda. Correm sem destino e batem contra qualquer coisa que lhes barra o caminho. Essa jornada sem rumo são o quinhão de muitas pessoas, porque, no começo, não avançaram para um objetivo certo, nem estavam devidamente equipadas com os poderes que a manteriam numa senda definida. Nessa fase da vida, elas agem como marionetes manipuladas pelo ambiente, os instintos pré-natais e o destino. Nunca sabem que papéis poderão desempenhar com êxito, nem podem harmonizar seus deveres com o roteiro do drama cósmico. Milhões, por assim dizer, cumprem seus deveres na vida como se estivessem em estado de sonambulismo. Você deve descobrir de vez em quando seu caminho na vida, analisando a primeira infância e a etapa atual, para não tomar inconsideradamente o rumo errado. Depois, determinada a direção certa, tentar elaborar com base nela todos os métodos criativos de enriquecimento ao seu dispor. Esses métodos, porém, devem ficar nos limites do seu idealismo. De outro modo, terá dinheiro, mas não felicidade. A felicidade só é possível quando o desejo de enriquecer não o induz a enveredar pelo caminho errado. Desperte. Nunca é tarde para fazer o diagnóstico da vida. Analise o que você é e qual a natureza verdadeira do seu trabalho, para fazer de si mesmo aquilo que deve ser. Possui talentos e poderes que nunca utilizou antes. Possui toda a força de que precisa. E não há força mais formidável do que a mente. Afaste-a dos hábitos mesquinhos que mantêm você preso às coisas mundanas. Sorria o sorriso perpétuo de Deus. Sorria o vigoroso sorriso do esforço equilibrado. O sorriso de $1 bilhão que ninguém poderá arrancar de você. Os homens de sucesso têm nervos fortes o bastante para manter na mente a imagem indelével daquilo que desejam construir ou produzir na Terra. Então, como financistas, empregam a habilidade criativa. Como construtores, a vontade de poder. Como carpinteiros, a atenção minuciosa. E como operários, a paciência mental, para assim materializar seus sonhos. Você é infeliz porque não visualiza com nitidez suficiente as grandes coisas que de fato deseja, nem emprega sua força de vontade, talento criativo e paciência para materializá-las. A felicidade depende da capacidade de manifestar, primeiro os desejos menores e depois os sonhos maiores. Cuide para não alimentar ambições impraticáveis na vida e, consequentemente, passar anos atolados no lodaçal da pobreza, vítima do sarcasmo de familiares e amigos, como se perseguisse a cauda de um arco-íris. Faça esquemas mentais das pequenas coisas e esforce-se para concretizá-las, até conseguir tornar realidade também os grandes sonhos. Contente-se com a obtenção de pequenos êxitos, pois assim aprenderá a ser um milionário da felicidade e, mais tarde, a materializar seus sonhos grandiosos. A infelicidade é consequência do fracasso. Você poderá criar para si uma felicidade duradoura se não permitir que nada o perturbe na jornada do sucesso. O homem é um ser material e espiritual.
deve evoluir espiritualmente graças à disciplina interior, mas precisa mostrar-se materialmente produtivo, desenvolvendo suas habilidades profissionais. O homem primitivo empregava todas as suas faculdades mentais na satisfação das necessidades da vida material. Passava o tempo todo caçando, comendo e dormindo. O homem moderno tenta, por meios científicos, satisfazer as condições materiais da vida atual. O que o homem primitivo fazia sem nenhum método, o homem moderno faz metodicamente. E o método, em seus esforços para obter sucesso material, também melhorou de forma indireta suas faculdades interiores. Os mestres da Índia acreditam no aperfeiçoamento direto das faculdades interiores, da força de vontade, para combater a tentação, bem como no cultivo do sentimento para servir aos semelhantes. Uma vez que Deus nos deu a fome e uma vez que temos um corpo físico para cuidar, precisamos de dinheiro ganho honestamente, cientificamente, a fim de atender às necessidades de nossos semelhantes. A vida profissional não tem de ser necessariamente materialista. A ambição de prosperar pode ser espiritualizada. Os negócios existem para servir os outros materialmente da melhor maneira possível. Chamamos as lojas que abrem unicamente para ganhar dinheiro de antros de cobiça. Mas aquelas que se preocupam antes em servir os fregueses com os melhores artigos a preços justos são as que sempre prosperam e, além disso, apressam a evolução moral do mundo. Jamais esquecerei a fina observação de um vendedor de uma grande loja onde eu fora escolher um sobretudo. Senhor, não estou tentando lhe vender alguma coisa. Estou procurando descobrir exatamente aquilo de que o senhor precisa. Ele sabia que eu podia adquirir uma peça de $200, mas me vendeu uma de 60, pois era a que me convinha. Gostei de levar a roupa certa por um preço razoável e ele garantiu para a loja um cliente fiel. Se houvesse me vendido o sobretudo mais caro, eu nunca poria os pés ali de novo. Desse modo, as pessoas devem espiritualizar sua ambição profissional, pensando na melhor maneira de atender às necessidades adequadas dos semelhantes. O homem deve ganhar dinheiro para também fundar instituições filantrópicas em prol do bem público. Quando ganhamos muito dinheiro, tornando os outros prósperos e usando a fortuna para ajudá-los a ajudar-se, estamos diante de uma ambição espiritualizada. Pais ricos que deixam dinheiro demais aos filhos interrompem a evolução, o sucesso e a felicidade que esses deveriam alcançar por mérito próprio. Concordo com o Sr. Henry Ford quando quer ajudar as pessoas a ajudar-se a si próprias e não praticar uma caridade que humilha e escraviza. Somente se tiverem ambição coroada pelo ideal do serviço, poderão as pessoas materialmente ambiciosas justificar espiritualmente o ganho de dinheiro. Sem ambição, nossas faculdades se embotam e comprometem o progresso da humanidade. Uma das razões da maior espiritualidade dos orientais é levarem a vida de maneira simples, recusando-se a assumir o papel de autômatos nos negócios e reservando mais tempo à contemplação. Sem dúvida, muitos deles empregam o lazer no cultivo de hábitos de preguiça e não na realização espiritual. Contudo, em regra, os orientais têm mesmo uma percepção espiritual mais aguçada. Nossos irmãos do Ocidente usam seu tempo para desenvolver apenas os fatores mentais e intelectuais da vida. São ocupados demais até para degustar os frutos de seu trabalho material ou para conhecer a fundo o significado da paz, da descontração e da bem-aventurança. Muitos de nossos irmãos ocidentais acham-se escravizados por seus compromissos menos importantes
e esquecem que o compromisso supremo é o contato abençoado com Deus. Nossos irmãos ocidentais precisam fabricar o tempo. Embora devam lutar mais pela vida por causa do clima frio, gozam de uma vantagem com relação a seus semelhantes do Oriente: o uso extensivo de máquinas. Poderiam, assim, economizar tempo para estudos mais profundos da vida, e não só para a dança ou os divertimentos. As atividades profissionais e o dinheiro existem para o conforto do homem, mas a cobiça cega não deve privá-lo de sua felicidade. 6 dias e noites inteiros de uma existência mecânica, com apenas algumas horas para a cultura espiritual, não são uma situação de equilíbrio. A semana deve ser reservada para o trabalho, a diversão e o cultivo do espírito. 5 dias para ganhar dinheiro, 1 dia para descansar e divertir-se, e 1 dia para praticar a introspecção e a realização interior. O homem precisa dispor de algum tempo livre para se encontrar. 1 dia por semana, o domingo, por exemplo, não basta, porque é o seu único feriado. Ele então só quer descansar, pois está fatigado demais para meditações. Com uma semana de 5 dias, tal qual proposta por Henry Ford, as pessoas poderão empregar a noite de sexta, o sábado e o domingo para afastar-se do ambiente barulhento da cidade e assim aumentar a longevidade. O chefe de polícia de Chicago declarou que, se a barulheira da cidade fosse eliminada, os homens viveriam cerca de 11 anos a mais, com o sistema nervoso em equilíbrio. Hoje, quase todas as famílias americanas podem ter um automóvel e com ele sair da cidade nos fins de semana para restaurar-se em retiros silenciosos da natureza, vivendo uma dupla vida de eremitas nos bosques e guerreiros no campo das atividades humanas. É absolutamente necessário que a semana de 5 dias de Ford seja adotada pelos empresários. Os patriotas realistas, amantes da verdade, devem cooperar, proporcionando aos trabalhadores o sábado, dia de diversão e descanso, e o domingo, dia reservado para aprimorar os hábitos de meditação, buscar uma fraternidade espiritual e vivenciar o bem supremo, que é a bênção divina interior. Quando a mente está tranquila, como é belo, rápido e suave o modo como se percebe tudo. Uma pessoa tranquila reflete quietude nos olhos, aguda inteligência no rosto e receptividade apropriada na mente. É homem de ações prontas e decisivas, mas não é levado por impulsos e desejos que subitamente lhe ocorram. Sempre pense primeiro no que vai fazer e no modo como isso o afetará. Agir por impulso não é liberdade, pois você ficará amarrado aos efeitos nefastos das más ações. No entanto, se é capaz de fazer coisas que o seu discernimento lhe diz serem boas para você, isso sim é ter liberdade plena. Essa espécie de ação, guiada pela sabedoria, resulta numa existência divina. O homem não deve ser um autômato psicológico, como um animal, que age apenas movido pelo instinto. Não pensar é um grande pecado contra o espírito que habita em você. Fomos feitos para ser conscientes do que fazemos. Devemos refletir antes de agir. Devemos aprender a usar a mente para que possamos evoluir e realizar a nossa unidade com o Criador. Tudo o que fazemos deveria ser o resultado de um pensamento premeditado. Certa estudante cometeu um erro grave e se lamentou. Sempre cultivei bons hábitos. Parece incrível que essa desgraça tenha me acontecido.
Seu erro foi confiar demais nos bons hábitos e negligenciar o permanente exercício do juízo correto, lhe disse Paramahansa Yogananda. Seus bons hábitos ajudam em circunstâncias comuns e conhecidas, mas podem não ser suficientes para guiá-la quando surge um novo problema. Aí, então, o discernimento é necessário. Pela meditação profunda, você aprenderá a escolher o caminho certo sempre, mesmo quando se confrontar com circunstâncias extraordinárias. O homem não é um autômato, portanto, nem sempre pode viver de um modo sábio, simplesmente guiando-se por regras fixas e preceitos morais rígidos. Na grande variedade de problemas e acontecimentos diários, encontramos campo para desenvolver o bom discernimento. O bom julgamento é uma expressão natural de sabedoria, mas depende diariamente da harmonia interna, que é o equilíbrio mental. Quando lhe falta harmonia, a mente não tem paz, e sem paz não há nela discernimento nem sabedoria. A vida é cheia de trancos e solavancos. Nas horas difíceis que demandam um mais agudo discernimento, se preservar seu equilíbrio mental, você alcançará a vitória. A harmonia interna é o seu melhor apoio para suportar a carga da vida. A inquietude, que agita e distrai a mente, toda a visão e causa mal entendidos, a emoção, toda a sua visão. As variações do humor toldam sua visão. A maioria das pessoas age não em função do entendimento, mas segundo os seus estados de ânimo. A compreensão é a visão de seu interior, a contemplação de sua alma, o telescópio de seu coração. A compreensão é um equilíbrio entre inteligência calma e pureza de coração. A emoção é um sentimento distorcido que o levará a fazer coisas erradas. A compreensão guiada apenas pelo intelecto se torna fria e também o levará a agir mal. Você tem de ter uma compreensão equilibrada. Se a sua compreensão for governada tanto pelo coração quanto pela cabeça, aí então você terá uma visão clara para enxergar a si mesmo e aos outros. Você deve analisar os inúmeros preconceitos a que seu entendimento está sujeito. Sempre que estiver tomando uma decisão ou agindo, pergunte a si mesmo se está sendo movido pelo entendimento, pela emoção ou por alguma outra influência preconceituosa em sua mente. Enquanto estiver sujeito à ira ou à ambição, enquanto estiver influenciado pelo pensamento equivocado a respeito dos outros, enquanto estiver afetado pela incapacidade de compreender os outros, enquanto isso ocorrer, o seu próprio entendimento não terá clareza. A razão humana pode sempre achar prós e contras, tanto para as boas quanto para as más ações. Ela é intrinsecamente desleal. O discernimento reconhece como sua estrela polar apenas um critério: a alma. Imagine dois homens. À direita deles está o vale da vida e à esquerda o vale da morte. São ambos racionais, mas um vai à direita e o outro à esquerda. Por quê? Porque um deles usou corretamente seu poder de discernir, enquanto o outro usou mal esse poder, entregando-se com indulgência às falsas racionalizações. Preste atenção às suas motivações em tudo o que fizer. Tanto o glutão quanto o yogi comem. Mas você diria que comer é pecado por ser frequentemente associado à gula? Não. O pecado está no pensamento, na motivação. O homem mundano come para satisfazer a gula e o yogi come para manter seu corpo em forma. Há uma enorme diferença. Analogamente, um homem comete um homicídio e é enforcado por isso. Um outro mata muitos seres humanos no campo de batalha, defendendo a pátria, e é condecorado.
Aqui, novamente, é a motivação que faz a diferença. Os moralistas fixam regras absolutas, mas estou lhe dando exemplos para mostrar como você pode viver nesse mundo de relatividades, com o autocontrole dos sentimentos, mas sem se tornar um autômato. A maneira científica de viver é interiorizar-se e se perguntar se está agindo certo ou errado, e ser absolutamente sincero consigo próprio. Se for sincero com você mesmo, é pouco provável que haja errado, e ainda que o faça, será capaz de se corrigir rapidamente. Todas as manhãs e todas as noites, mergulhe no silêncio, ou seja, na meditação profunda, pois a meditação é o único caminho para se distinguir a verdade do erro. Aprenda a ser guiado por sua consciência, o divino poder do discernimento dentro de você. Deus é o sussurro no templo de sua consciência e a luz da intuição. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz, e essa sensação é a voz de Deus. Se você não o escuta, ele fica calado. Mas quando você despertar da ilusão e quiser agir corretamente, ele o guiará. Seguindo todo o tempo a voz interna da consciência, que é a voz de Deus, você se tornará uma pessoa verdadeiramente moral, um ser altamente espiritualizado, um homem de paz. A intuição é a orientação da alma, que surge naturalmente no homem quando sua mente está tranquila. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente, para que, sem distorções, ela possa ouvir o infalível conselho da voz interna. Resolva todos os seus problemas por meio da meditação. Sintonize-se com a ativa orientação interior. A voz divina tem resposta para todos os dilemas da vida. Embora a engenhosidade do homem para se meter em dificuldades pareça não ter fim. O infinito socorro não é menos inexaurível. Ao querer que dependamos exclusivamente dele, Deus não quer dizer que você não deva pensar por si próprio. Ele quer que você use a iniciativa. A ideia é a seguinte: se você não for capaz de buscar uma sintonia consciente com Deus, antes de mais nada, cortará o contato com a fonte, e desse modo não poderá receber sua ajuda. Quando você se voltar primeiro para ele, para qualquer coisa, ele o guiará. Ele lhe revelará os seus erros para que você possa mudar a si próprio e ao curso de sua vida. Lembre-se, melhor do que 1 milhão de raciocínios é sentar-se e meditar em Deus até sentir tranquilidade interior. Então, diga ao Senhor: eu não posso resolver meu problema sozinho. Mesmo que eu tenha um número incalculável de pensamentos diferentes, mas posso resolvê-lo colocando em tuas mãos, pedindo primeiro a tua orientação e em seguida o analisando sob vários ângulos, buscando uma possível solução. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Quando sua mente estiver tranquila e cheia de fé, após orar a Deus em meditação, você será capaz de ver várias respostas para os seus problemas. E porque sua mente se acalmou, é também capaz de escolher a melhor solução. Siga essa orientação e terá êxito. Isso é aplicar a ciência da religião na sua vida diária. Obrigado por se juntar a nós nessa busca interior. Como foi a sua experiência? Nos deixe saber nos comentários. E se achou útil, compartilhe com seus amigos.